Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Fábio Rezende e você está no lado cult da Terra. Assim acredito eu. Bem, hoje eu vou comentar sobre o filme Christine, que é um filme já antigo, uma adaptação do livro de Stephen King. A história de um carro, um veículo antigo chamado Plymouth Fury, 1958, acho que é isso. E ele foi ali nomeado, né, batizado ali como Christine na história em si, na história do próprio Stephen King ali, que originou o filme. E aí tem um jovem ali, um adolescente, né? A história eu acho que se passa na década de 70, não sei se o filme é da década de 70, né, ou já da década seguinte. Mas é um jovem ali, típico nerd ali, que está tentando... na verdade, o rapaz, o protagonista, ele não tem aquela ânsia de ser popular, de se enturmar. Ele tem um amigo ali bem leal, né? O cara que é mais o típico boa pinta, atleta, né? Joga o futebol americano ali da escola, é mais envolvido com as gatinhas, aquela coisa toda. Sempre tem o bullying, né? Os caras é muito gigantesco aqui no filme, né? Os caras que era para ter 16 anos parece que tem 40. Mas isso é uma coisa da época ali, né? A limitação de casting ali da época, né? Da produção em si. Mas o filme, a história se passa ali, acho que ela trata ali da obsessão desse jovem pelo carro, né? Pela posse que ele tem no carro, quando na verdade o carro meio que acaba tendo posse sobre ele, né? O carro ainda que é um bem material, mas a história em si, por ser uma história de suspense, né? Claro que tem essa pegada mística, né? De entidades ali do Stephen King. O carro tem vida própria, ele ganha vida própria, e não só isso, ele tem poderes, né? Tem capacidades especiais ali, cara. Bem, como eu disse, o filme tem essa temática de obsessão, né? Material, quando na verdade eu acho que é uma figura de linguagem, né? A máquina, o carro em si passa a ter poder sobre esse jovem que se torna o proprietário, mas ele também é uma história de vingança, já que ele sofre bastante bullying ali, então. Aí tem essa questão de ser uma vingança, a máquina em si passa a ser um braço dele, uma parte dele da máquina, e passa a ter essa vingança, né? Então tem essa atmosfera de um terror psicológico, um suspense ali psicológico, tá? Principalmente quando envolve pessoas próximas a esse rapaz que compra a Christine, porque ele queria sair das sombras dos pais, né? Aquela coisa de rebeldia, né, cara? Os pais tentando... Essa parte até você entende um pouco ele, que os pais queriam se sentir jovens, fazendo com que ele seja uma criança para sempre. E ele queria ali sair do berço, ele queria sair e ter a sua independência. Mas aí ele resolve comprar logo a Christine, né? Um carro que estava lá no ferro velho. E ele depois, com muita dedicação, com muita garra, vontade, ele, com pouquíssimos recursos, ele reforma esse carro, deixa o carro bonitão, começa a pegar as gatinhos e vira, né, uma outra, começa a tomar uma outra personalidade para si, mais agressiva, né, mais independente, mais rebelde, totalmente diferente daquilo que ele é habituado a ser. Bom, eu estava comentando de alguns atores, personagens, né, que isso é uma limitação da época, né, cara, era até comum na época, que alguns atores mais velhos acabavam interpretando os jovens, adolescentes ali. Então é interessante notar essa questão, porque, bem, cara, acho que não tinha tanto ator mirim, cara. E então os caras tinham que dar conta disso, mas eu não posso deixar de dizer também que eu acho tosco, né? Ah, mas às vezes falar do filme que ele é tosco, não, porque pra mim é nostálgico, né, cara? Assistir Christine no cinema em casa, no SBT à tarde, então assim, rever ele é algo que me traz alegria. Eu gosto de filme assim, cara. Assim, é aquela coisa de talvez quanto mais tosco, melhor, mas era uma limitação cinematográfica da época, né? Então, assim, ainda que fica estranho, né, cara? Alguns atores bem brutamontes, mesmo sendo uns jovens de 15, 16 anos, os caras também mandavam bem, se esforçavam pra caramba, tá? Eles tinham que dar conta do recado. E dá, senão não estaria assistindo, não estaria fazendo um vídeo comentando. E de tão tosco é bom, mas alguns diálogos são bem bobos, cara. Eu tenho a impressão de que não é bem assim no livro, ou talvez na época fosse algo
que não soasse tão ingênuo, né, tão bobo quanto é hoje, né, cerca de 40, 50 anos depois, cara, que o livro foi escrito. Mas é gostoso também comentar, né? É interessante falar também do filme. Ele traz uma... Sei lá, pra quem gosta de filme antigo, cara, essa é uma excelente sacada. De tão tosco é bom, tá? Mas assim... Na verdade, acho que pra época o filme foi bom, cara, assim. Ele tecnicamente, assim, cara, as questões da época, ele é um filme bem dirigido, né? Bem trabalhado. Mas eu quis falar dele assim mais pela nostalgia mesmo, mais pela lembrança, pela diversão que ele proporciona, cara. E eu tô pra dizer agora com bastante seriedade, cara, que esse filme ele trouxe alguns conceitos que hoje pipoca por aí, cara, no cinema, até nos quadrinhos, cara. Você vê o carro ele se regenerando, tipo, pra época, como eles fizeram esses efeitos, cara. Um carro que se regenera ali dos ferimentos, ali dos danos, né, na verdade. E lembra muito, assim, não que lembra muito, mas é como se fosse um Transformers, aquela transformação do Transformers para robô, de robô para veículo, né? De carro para robô para volta para veículo, assim. Será que não teve uma influência ali do filme, né? Que conseguiu reproduzir isso visualmente? Sem perseguição, né? Pode ter ali influenciado Velozes e Furiosos. Você tem o último filme do Batman, The Batman, tem uma cena, eu vi no cinema, cara, me lembrou pra caramba, Christine, quando acho que o Batman vai perseguir o Pinguim, o carro liga, cara, pra mim é muito Christine aquilo, cara, tem uma cena bem parecida no filme, o carro liga, a Christine liga, acende os faróis assim, ela fita o vagabundo e começa a correr atrás dele, cara, pra mim foi muito a influência de Christine, né, então você vê que o filme, a obra em si, ele reverbera, ele traz ali, né, cara, ele joga um embrião ali que vai contaminando, no bom sentido, a cultura pop. Cara, tem uma cena que lembra muito o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma, num período dos quadrinhos, ele era um piloto fantasma, tinha um carro, né, ao invés de uma moto, e pegava fogo. É muito Motoqueiro Fantasma, tá? Então, vendo ali, ainda que com aquela diversão de sacanear, puta que tosco isso, e né, essas também as próprias traduções, né, ali, as dublagens, cara, é muito tosco, mas é divertido, né, cara, é bobo, era o jeito antigo de se fazer o cinema também. Eu acho que o livro é melhor nessa parte mais narrativa, assim, nessa parte de ação e de diálogos, né, cara, certamente a imersão é muito maior. Cara, senão não seria um best-seller, né, cara? Não teria levado ali, não teria se tornado filme. Mas tem essa questão também, enquanto eu tava assistindo ele e ver, cara, isso eu já vi em algum lugar. E certamente a base para isso foi o filme, né? O filme que se inspirou no livro, mas o filme conseguiu transmitir visualmente aquilo. Então, esses conceitos que a gente vê hoje em blockbuster, em super-herói, cara... Então eu falo isso como uma defesa do filme, assim, né, cara? Eu brinquei bastante aqui de tosco, mas é no bom sentido, de tão tosco é bom. Então fica a indicação aí, é um filme cult pra caralho, isso aí eu acho que muita gente vai concordar, que não pode não concordar com as besteiras que eu falo aqui. Mas é um filme cult, é um filme bacana, assista sozinho, mas não deixa de dar o like aqui nesse canal também, tá certo? Abraço!